Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma estudada breve sobre o que é mulher imoral, apresentado no livro de Provérbios. E vou colocar junto alguns capítulos para poder fazer um paralelo quanto a esse assunto. Vamos lá, meus amados, compartilhar a tela aqui, só para vocês. Deixa eu tirar aqui, assim é melhor. Vamos lá. A mulher imoral. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras, da promíscua, que é uma adúltera. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte. É a estrada para a sepultura. O homem que visita está perdido. Jamais alcançará o caminho da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Pois os retos viverão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais arrancados dela. Então, aqui, nós podemos entender que existe uma aliança. O homem largará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Nós compreendemos que existe uma aliança. E hoje nós encontramos muitas pessoas se separando, se divorciando, alegando que o amor acabou, alegando alguns problemas financeiros. Nós sabemos que existem, meus amados, muitas pessoas que erram muito. Eu, por exemplo, eu admito os meus erros no meu casamento. Admito que eu errei bastante, deixei de fazer coisas que eu devia ter feito, minhas obrigações, mas nada disso seria algo para que nós viéssemos a nos separar, a divorciar. Quando a gente se une, é uma só carne, na alegria, na tristeza, na pobreza ou na riqueza, na saúde, na doença, seja o que for. Nós enfrentaremos muitos problemas na vida. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Então, aqui ele fala para a gente ter sabedoria por causa da mulher imoral, porque ela largou, aqui ó, ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aqui nós podemos entender o quê? Se ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus, ela pode ter se separado dele, repudiado dele. Tá bom? Nos leva a entender isso. E quando diz aqui também, ó, jamais alcançará o caminho da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Aqui nos remete a algo físico ali, mas nós remetemos para a parte espiritual. E os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Então os desleais, o que acontecerá? Não vai viver com Cristo na eternidade. Tá? Isso é luxando para o lado espiritual. Isso está em Provérbios, capítulo 2, versículo 16 a 22. Nós podemos também seguir aqui um outro capítulo do Provérbio que diz o seguinte: beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas as águas de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Mais uma vez, ó, alegre-se com a mulher da sua juventude, a primeira aliança. Não é com a mulher que você se divorciou e casou com outra. Ela nunca foi a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre. Mais uma prova que o sexo oral não é pecado. Tá? E você seja cativado pelo seu amor todo o tempo.
Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua, que é uma adúltera? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. Deus está vendo tudo. Não adianta fazer as escondidas. Não adianta ir para motéis. Não adianta se divorciar, como muitos pastores e teólogos dizem. Não, pelo menos você se divorcie para poder ficar reto diante de Deus. Amados, se repudiando o cônjuge e você se divorciando para casar com outro, vocês estando divorciado, casado com outro no papel, vocês só vão estar legais, direitos diante da lei dos homens. Mas de Deus vocês não estão legais. Porque a aliança é formada nos céus. Continuando aqui, ó. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Disciplina, ler a palavra do Senhor, crer no que diz a sã doutrina, mas deles, o insensato, ele prefere escutar o que os pastores e teólogos aí pagãos falam por aí. Observação, deixei aqui, ó. Ser cativo dos próprios pecados é explicado em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. A pessoa sabe que está errado, mas não consegue se desvencilhar dessa prisão. Agora vamos ler aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 ao 20. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Então, quando você, casado, se divorcia da sua esposa, ou mulher, se divorcia do seu marido, e se casa com outra pessoa, vocês são adúlteros, junto com ele. Vocês estão direito nas leis dos homens, porque vocês se divorciaram através da lei vigente do país, estão livres diante da lei dos homens, mas não diante de Deus. Por isso que vocês são adúlteros junto com ele. E vocês ainda levam uma outra pessoa a adulterar junto com vocês. Vocês são uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Tem o Espírito Santo. Fujam, olha só, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Você que se divorciou e casou com outro, você está pecando contra o corpo. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você está pecando contra Deus. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Lembre lá no Antigo Testamento, quando existia o tabernáculo, o templo do Senhor, o templo de Salomão, construído por Salomão, para Deus, para o sumo sacerdote adentrar no Santo dos Santos, ele primeiro tinha que matar, sacrificar um animal para expiação dos seus pecados, para ele ser purificado, para entrar no Santo dos Santos. Se caso ele não se purificasse, ele é fulminado lá dentro. Porque o primeiro sumo sacerdote teria que purificar-se dos seus pecados para entrar no Santo dos Santos e não morrer. E depois de lá, também sacrificar um animal antes para expiação do pecado do povo. Uma vez por ano fazia isso. E se ele não tivesse purificado os seus pecados, ele era fulminado lá dentro. Existe o tabernáculo hoje em dia? Não. O tabernáculo de Deus agora é qual? É o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E se você se divorcia e casa com outro, é adultério. Vocês estão profanando o que é sagrado. E isso é morte. Antigamente, era morte instantânea. O sumo sacerdote morria. Tanto é que em volta das suas vestes tinha sinos. Se aquele sino parasse de fazer barulho, é sinal que o sumo sacerdote morreu. E tinha uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote. As pessoas de fora puxavam, ó, o sumo sacerdote morreu. E assim vocês vão morrer espiritualmente, se vocês estiverem casados com outro. Por isso que em Mateus capítulo 19, versículo 9, diz o quê? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Quer dizer, se divorciou e casou com outra, está cometendo adultério.
existe uma exceção, exceto no caso de imoralidade sexual. O que é repudiar? Aqui, na versão NVI, ela diz divorciar. Porque, naturalmente, quando você repudia alguém, logo vem o divórcio. O divórcio nada mais é um documento feito por homens, por causa da dureza do coração do homem. Mas, a priori, antes da carta de divórcio, vem o quê? O repúdio. Digo, todo aquele que repudiar sua esposa, exceto por imoralidade sexual, fornicação, o que é? É o sexo fora do casamento. São pessoas que vivem como se fosse marido e mulher, e isso aí tem que repudiar, não pode. Ou então, você que é casado, está saindo com a mulher imoral, vocês não podem sair com a mulher imoral, porque você é casado, tem que repudiar essa ação. Amados, a palavra do Senhor, deixa eu sair aqui a palavra do Senhor não nos deixa nenhuma sombra de dúvida. O problema é quem vocês estão seguindo. Se é Cristo ou se é o mundo. E cuidado, tá? Que no mundo existem falsos mestres. Eles vão levar vocês à morte espiritual. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.